Capítulo 37 O Segredo do Barão 1. A operação de resgate foi relativamente bem sucedida. Assim que o Uhyk esfaqueou Inoue no pescoço, fazendo-o gritar sem parar, muitos dos jogadores inimigos decidiram escapar com uma pedra de retorno. No meio de toda a confusão, Ted tentou escapar depois de matar Hwang Dongguan, mas falhou. Ele acabou sendo executado por Uhyk. O marcador vermelho que teria surgido em tal situação foi absolvido devido ao uso de um cartão de perdão. Cartão de perdão que ele obteve ao matar Kang Taeun na caverna dos morcegos vampiros. Após retornar à fortaleza com o que restou de seu grupo, o Uhyk designou seus prisioneiros de guerra para trabalhos forçados. Do ponto de vista de sua facção, foi outra grande conquista, mas para o grupo de Uhyk, foi uma grande perda. A morte de seus companheiros de equipe não poderia ser esquecida. Houve apenas 4 sobreviventes, Lee Jae-sung, Ung Sang-hun, e o Kyong e Song-ana. A perda foi realmente muito grande dessa vez. Ele não tinha ideia de que Ted estava de posse de um cartão de perdão, porque eles já haviam seguido caminhos de ataque diferentes no passado. Nos arredores da fortaleza, ele deu aos seus companheiros caídos um funeral de guerreiro, olhando para longe com uma expressão triste. Sinto muito, chefe. Eu não deveria ter. Lee Jae-sung, que estava ao lado dele, falou entre soluços. Até Ung Sang-hun tentava conter as lágrimas, todos se sentiam responsáveis. Não, não é culpa sua. Se alguém fosse culpado, seria este mundo amaldiçoado. Um sistema de jogo ridículo que constantemente os colocava uns contra os outros. Vou ficar fora por alguns dias, então vocês aproveitem para descansar e usar as instalações da fortaleza o quanto quiserem. Você não vai ficar na fortaleza. Não, tenho algo para resolver. Ele não podia se dar ao luxo de parar e lamentar por aqueles que eles perderam. Se alguma coisa, eles só aumentaram o fardo que ele tinha que carregar. Para pôr fim a essa farsa de jogo, para que esse tipo de tragédia nunca mais aconteça. Após o pequeno funeral que realizaram para seus companheiros de equipe mortos, o Uhyk foi até a cordilheira para caçar alguns grifos. Usando o Grimório de Nacron, ele conseguiu uma vitória esmagadora contra eles. Agora, tudo o que restava era o destino final, a Torre do Crepúsculo. O motivo pelo qual ele precisava desses grifos era que ele estava planejando tentar algo diferente dessa vez. Se ele tentasse subir do jeito normal, começando do primeiro andar, seria improvável que chegasse ao topo. Se até Logan falhou, levaria muito tempo. Ele já sabia que o tesouro de Nacron estava no último andar, então ele teve que mudar sua maneira de pensar. Uma nova abordagem. Como era um teste dado ao sucessor de Nacron, ele tinha que aproveitar ao máximo as habilidades de um necromante. Recentemente, depois de investir horas e horas estudando o Grimório, ele finalmente conseguiu aprender um feitiço que fortalecia o corpo de um invocador. Ele não tinha certeza se seria o suficiente, mas pelo menos era melhor que nada. Espere por mim aqui. Você está realmente pensando em tentar isso? Olhando para as torres do crepúsculo que perfuravam as nuvens, Leifina não conseguiu evitar uma expressão preocupada. Mesmo que ele caísse da metade do caminho, eles não conseguiriam encontrar vestígios de seus ossos. Não há outra maneira. Apesar de ser extremamente perigoso, ele teve que encarar o desafio. Tudo para pôr fim a esse pesadelo. O Uhyk subiu nas costas de um grifão morto-vivo. Empoderar. Com apenas esse feitiço, o corpo do grifo vestiu uma armadura de ébano aprimorada com o atributo escuridão. O grifo de olhos vermelhos então voou para o céu, com uma vanguarda de grifos e gárgulas mortos-vivos liderando o ataque. Ki-Ahak. Estátuas de gárgulas que adornavam as paredes externas da torre ganharam vida quando foram instruídas a atacar o intruso. Suguki. A lâmina de Grandia brilhava com uma luz fraca enquanto cortava uma gárgula após a outra. Inúmeros deles continuaram descendo da torre, mas o número de tropas mortas-vivas sob o comando de Uhyk também não era pequeno. Quando o sol começou a se pôr, ele ainda estava indo para o topo da torre. Era uma situação em que ele só podia esperar que uma entrada existisse. Embora a possibilidade fosse baixa, este era um mundo que tendia a recompensar comportamentos incomuns, então seus instintos estavam lhe dizendo que ela existia. O Uhyk conseguiu recuperar o fôlego brevemente, enquanto as gárgulas continuavam a cair do céu. O Uhyk soltou um suspiro enquanto se recostava na parede de pedra fria. Felizmente, havia uma entrada em um dos andares superiores, então tudo deu certo. Ele até tentou voar mais alto, mas não havia outra entrada. A parede externa da torre tinha uma durabilidade tão alta que era impossível arrombar seu caminho confiando em Grandia.
Terei que começar aqui. Enquanto ele caminhava até a porta interna, ele viu o número 95 gravado nela. O Wilk não conseguiu evitar sorrir para si mesmo. Considerando a altura total das torres, provavelmente haveria 100 andares, mas não havia nenhuma escada descendo do 95º andar. Em outras palavras, se alguém subisse na torre usando o método ortodoxo, não conseguiria chegar a esse andar. Desde o início, era um lugar onde somente o sucessor de Nacron tinha alguma esperança de chegar. Este lugar terá um nível de dificuldade diferente. O tipo de lugar onde somente os mais fortes poderiam obter o tesouro escondido, como o Mar Calmo na Floresta Primordial. Talvez exista um caminho além do que descobri. Quando seus pensamentos chegaram a esse ponto, o Wilk ficou cheio de energia. Venha aqui. Sim, mestre. Num clarão de luz brilhante, Leifina e seu cabelo rosa apareceram ao lado dele. A habilidade da donzela de ferro de aparecer ao seu lado. Como podia ser usada a cada hora, ele não precisava ser tão mesquinho com seu uso em comparação com Call to Arms. Este lugar. Estamos dentro da torre. Mesmo que quisesse explicar com mais detalhes, o Wilk simplesmente não tinha conhecimento avançado sobre essa área. Naquela época, o ponto mais alto que eles haviam escalado foi o 30º andar, e isso foi em conjunto com os outros líderes da Coroa de Prata. Eu mal sobrevivi àquela época. Devido ao alto nível de dificuldade, as vítimas continuaram a se acumular à medida que subiam. As primeiras recompensas de conclusão também eram compartilhadas entre os vários setores, então, mesmo que você conseguisse concluir um andar difícil depois de uma luta árdua, a recompensa poderia nem valer a pena. Por isso, praticamente todo mundo decidiu desistir de escalar em direção à parte do meio. Mesmo que tivessem um desempenho excepcionalmente bom, ainda assim certamente haveria baixas. Vamos entrar? Sim. Leifina respondeu entusiasticamente enquanto desenhava Arjan. O Wilk abriu a porta enquanto pensava em seu passado. Shavak. Eles estavam banhados por uma luz brilhante. Quando abriram os olhos, uma paisagem branca apareceu. A neve caía suavemente do céu noturno, enquanto o Wilk demonstrava interesse. Este é um novo palco? Obviamente eles haviam entrado no 95º andar da Torre do Crepúsculo, mas em vez de uma sala de pedra escura, um novo mundo os recebeu. Até ele não conseguiu deixar de ficar confuso. Ainda assim, o Wilk conseguiu manter a calma porque já havia passado por muitas situações semelhantes no passado. Ele está simplesmente conectado a outra dimensão. No caso dos sítios históricos, era possível manter um mundo independente dentro deles. Em outras palavras, eles agiam como um meio entre as duas dimensões. O Wilk estava perdido em seus pensamentos enquanto deixava suas pegadas na neve. Deve haver algum gatilho que eu preciso descobrir. Se não houvesse nenhum guia óbvio para distribuir a missão como Eva, então era provável que alguém tivesse que primeiro cumprir certos requisitos antes de receber a missão. Por enquanto, ele precisaria reunir algumas informações. Fina, use seu véu. A bela aparência de Leifina certamente atrairia a atenção indesejada. Seja no Oriente ou no Ocidente, a beleza sempre seria uma fonte de conflito. No começo, o Wilk também sofreu muito por causa dela. Foi uma das principais razões pelas quais ele adquiriu o véu da Banshee para ela. Dessa forma, eles poderiam evitar problemas desnecessários. Você vai chamar sua equipe? Não é mais possível. Eles estavam agora em uma dimensão completamente diferente, tendo viajado através do espaço e do tempo. Era impossível usar chamado para armar ou usar qualquer pedra de retorno até que ele saísse do andar. A coroa de prata acima de sua cabeça havia desaparecido, e o anel da unidade estava desabilitado, então ele não conseguia nem se comunicar com eles. É claro que eu também nunca planejei trazê-los. O número deles já havia sido reduzido para apenas 4 e, de qualquer forma, eles ainda não estavam em um nível em que pudessem ajudá-lo. Era melhor deixá-los no Canyon, onde poderiam influenciar o resultado. Você estará em apuros se permanecer preso neste mundo. Só preciso retornar antes do fim da Batalha do Canyon. Bem, você já conquistou todas as outras áreas. Tudo o que está antes pode ser considerado um simples aperitivo, enquanto este é o prato principal. Quando comparado à Torre do Crepúsculo, o Templo de Banshee ou Naga não poderiam sequer ser mencionados no mesmo fôlego. Um dos poucos sítios que nunca foi conquistado, mesmo nos seus últimos 40 anos. Devido à limitação de ser acessível apenas durante o estágio de Batalha do Canyon, a Torre do Crepúsculo sempre foi classificada como o local de maior dificuldade.
Esses eram os desafios que o Wilk, como participante, teria que superar para alcançar novos patamares. Era melhor deixar de lado qualquer pensamento sobre a Batalha do Canyon por enquanto. Hong Yuri conseguirá manter o equilíbrio. Como a facção adversária já havia sofrido perdas consideráveis, ela poderia avançar sozinha e destruir a Pedra Guardiã se quisesse. Na verdade, o jogo já estava basicamente acabado. Mas, para dar tempo ao Wilk de conquistar a Torre do Crepúsculo, a fase Canyon teve que ser arrastada pelo máximo de tempo possível. Pensando no grupo que havia deixado para trás, o Wilk acelerou ao avistar uma vila à distância. O Wilk e Leifina estavam atualmente descongelando seus corpos congelados dentro de uma taverna aquecida. Esta era uma cidade pequena, então seria o melhor lugar para reunir informações. Quando o sol se pôs, os homens que haviam terminado o trabalho do dia se reuniram para beber, e houve muita conversa que ele conseguiu acompanhar. Avistamentos de monstros começaram a aumentar perto do portão norte. Provavelmente tem algo a ver com o inverno, talvez os soldados do reino estejam entrando em pânico à toa. Pouca coisa pareceu chamar sua atenção. A maioria do que ele ouviu foram histórias de caçadores e seus encontros com monstros. Senhor, alguns deles parecem estar nos olhando de forma estranha. Leifina estava cobrindo o rosto apesar de estarem dentro de casa, e os dois eram forasteiros. Mesmo que estivessem se mantendo sozinhos, eles certamente atrairiam atenção. Não se preocupe, se algo acontecer, eu vou lidar com isso. Ele teve a sorte de conseguir uma bolsa no caminho para cá. Não era muito, mas pelo menos deveria ser o suficiente para um quarto hoje à noite. Eles devem prosseguir com cautela até receberem a missão. Olá, é a primeira vez que te vejo por aqui, de onde você é? Um homem bêbado e loiro veio para puxar assunto com o Wilk. Pela aparência, ele também era um caçador. O Wilk só respondeu à pergunta porque ele poderia ser útil. De longe, talvez você possa me ajudar. Se você tiver alguma dúvida, sinta-se à vontade para perguntar. O nome é Robert, sou daqui e sei de todo tipo de coisa, no que você está interessado. Robert puxou uma cadeira e sentou-se, então apontou para seu copo vazio e o colocou sobre a mesa. O significado era claro: se ele quisesse que suas perguntas fossem respondidas, ele precisaria primeiro pagar pela bebida do homem. O Wilk assentiu de volta enquanto pedia uma cerveja para ele. Qual é o assunto mais popular na cidade atualmente? Popular. Há vários deles, mas se eu tivesse que escolher um, seria essa conversa sobre um lobisomem na cidade, certo? Robert se virou para perguntar a um dos caçadores que estava sentado ali perto, esperando até que ele confirmasse, irritado. Um lobisomem? Os lobos direitos normalmente são ativos à noite, e há rumores de que durante o inverno, se eles tiverem dificuldade para encontrar presas, podem até atacar assentamentos humanos. Depois de aceitar seu copo de cerveja, Robert continuou falando sobre sua história de lobisomens. Outro dia, ocorreu um assassinato em uma vila próxima, e o exame médico revelou que o assassinato foi cometido por um animal grande. Na noite do incidente, muitos moradores testemunharam ter ouvido o uivo dos lobos, e até mesmo a galinha que eles criavam havia desaparecido. Embora tenham investigado minuciosamente, tudo o que encontraram foi um conjunto de pegadas de lobos na neve. Surpreendentemente, as pegadas eram apenas impares, o que significa que ele andava sobre dois pés, meio homem, meio lobo. Seu senhor preparou alguma contramedida? Infelizmente, o Barão Bernin está acamado por ter ficado doente. Além disso, problemas com animais selvagens sempre foram um problema nessas partes, embora este seja certamente um caso especial. Parece que o senhor não investigou muito, pois podem ter sido apenas rumores. Enquanto ele pensava em como continuar, um texto branco apareceu diante dele. Descrição. Nova missão. Nome: descubra a fundo os rumores. Tipo: geral. Conteúdo: investigue os assassinatos noturnos na vila do Barão Bernin e tente minimizar suas perdas. Recompensa: depende do nível de contribuição e resultados. Outros: prazo de 3 dias. Uma vez reprovado, não pode ser refeito. Fim. Descrição. Como esperado. Parecia haver muitas restrições, mas era uma missão que ele precisava cumprir para poder avançar para o próximo nível. O Wilk sentiu que precisava aprender mais com Robert. Gostaria de ouvir mais um pouco, deixe-me pagar outra bebida para você. Sério. Não tenho do que reclamar. Robert sorriu enquanto continuava a falar. Sentado na cama da pousada, o Wilk organizou em sua mente o que havia aprendido com Robert. Lenda sobre um lobisomem.
Testemunho de testemunha ocular. Atividade incomum de monstros. Caçadores desaparecidos. Embora não tivesse certeza do que tudo aquilo significava, ele pelo menos tinha uma ideia de como proceder. Senhor, que tipo de comida é esta? São rações de combate que geralmente são dadas aos soldados. Como ele precisava comprar algumas cervejas para Robert, eles não tinham dinheiro suficiente para comer alguma coisa na taverna. Leifina, que estava ocupada comendo bibimbap de carne com uma colher, olhou para o Will que surpresa. É isso mesmo que seus soldados comem? É melhor do que eu esperava. Aspas. O paladar de Leifina simplesmente não era o da nobreza habitual. O Will que suspirou enquanto a observava comer contente. Fina, você nunca muda. O que isso quer dizer? Ah, esquece. Eles não eram tão próximos a ponto de ele poder contar tudo a ela ainda. Comparado aos laços profundos que eles construíram ao longo dos 40 anos de aventuras juntos, o relacionamento deles agora era apenas superficial. Mesmo que eles vivessem juntos de agora em diante, levaria algum tempo para quebrar as barreiras em seus corações. O senhor parece me conhecer muito bem. Você não gosta que eu te chame por esse apelido? Fina. Eu não odeio isso. O rosto de Leifina ficou vermelho enquanto ela hesitava em responder. O Will que respondeu como se entendesse seus pensamentos. Você deve ter vergonha de dividir o mesmo quarto. Se for a vontade do senhor, então não direi não. Ultimamente Leifina andava lendo literatura romântica, sobre o amor apaixonado entre um homem e uma mulher. Não foi surpresa para ele que ela tivesse entendido errado. O Will que não conseguiu deixar de sorrir, pois já havia passado por situações semelhantes com ela no passado. Você não tem nada com que se preocupar, não tenho intenção de tocar em seu corpo. Aspas. Sei que você deve ter tido algum motivo para escolher servir sob meu comando, e farei o meu melhor para ajudá-la a conseguir isso quando chegar a hora. Tudo o que peço é que você esteja ao meu lado quando eu mais precisar. Isso foi tudo, pelo menos por enquanto. A expressão de Leifina ficou complicada. Senhor, Você não precisa explicar nada. Afinal, ele já a conhecia quase tão bem quanto ela mesma. Quando os dois terminaram a refeição, o uivo dos lobos ecoou na noite. Ah! Depressa, já apareceu. Já era tarde da noite, então não havia muitas pessoas nas ruas. Ao saírem da estalagem, eles viram algumas pessoas segurando tochas e fofocando entre si. Robert está morto. Oh meu Deus! O ataque já havia ocorrido, e o lobisomem já havia partido há muito tempo. O que aconteceu? Robert foi atacado enquanto estava bêbado, ele teve muito azar. Pelo que ele ouviu, desta vez não havia nenhuma testemunha ocular. Enquanto os guardas vasculhavam a área, o Will que caminhou até o cadáver de Robert. O corte foi feito por um prego afiado e, pelas marcas recentes deixadas na neve, era seguro presumir que era obra de um lobisomem. Parece que está querendo sangue. Não estava apenas caçando para saciar sua fome, mas um ataque indiscriminado. Havia também a possibilidade de que não conseguisse diferenciar entre suas vítimas devido a estar preso em um frenesi. Existe algum cérebro por trás de tudo isso? Bem, é isso que terei que descobrir. Ele só tinha 3 dias para chegar ao fundo da questão. Sem mencionar que a Batalha do Canyon ainda estava em andamento, então ele tinha que encerrar isso o mais rápido possível. O Will que levou sua percepção ao máximo enquanto seguia a trilha de pegadas.